Junte-se a nós nessa missão evangelizadora. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Liturgia da Palavra. Domingo, 15 de junho. Solenidade da Santíssima Trindade. Bendito seja Deus Pai e seu Filho unigênito com o Espírito Santo, porque nos mostrou a sua misericórdia. Bendito seja o Pai Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador. Celebremos com alegria a solenidade da Santíssima Trindade, que nos apresenta e nos faz viver o mistério do Deus Comunhão. A profissão da fé trinitária é o sinal que nos identifica como cristãos. Primeira leitura. Provérbios, capítulo 8, versículos 22 ao 31. Leitura do livro dos Provérbios. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu, quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra, e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 8. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Segunda leitura. Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. João, capítulo 16, versículos 12 ao 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amigo e minha amiga, muito obrigado por assistir mais um vídeo sobre a liturgia dominical. Por gentileza, curta, comente e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações. Postamos vídeos toda semana. Se você gosta de meditar a liturgia diária, se inscreva no meu canal Liturgia Hoje, com a liturgia diária e uma breve reflexão. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E agora, palavras de esperança e vida. A mensagem do Padre Luiz Fernando Nascimento de Oliveira. Então, meu irmão Leandro, amigos e amigas que estão aí à nossa escuta, que estão aí vivendo esse momento tão bonito na nossa igreja. Domingo passado nós celebramos o nascimento da igreja. Logo em seguida, na segunda-feira, nós celebramos Maria, mãe da igreja. Tão bonito, né? E agora, o primeiro domingo depois da festa do Pentecostes, a igreja nos convida a celebrar a Trindade, o amor, a plenitude do amor, o Criador que nos criou porque Ele nos ama, nos criou à sua imagem e semelhança, o Salvador, que é Deus conosco, veio aqui para nos remir, para nos resgatar por amor. E o Espírito Santo, que nós celebramos domingo passado, que é aquele que vem para promover entre nós o amor, a fraternidade, a paz. Então, Santíssima Trindade, a plenitude do amor. Peçamos então que essa plenitude do amor esteja presente em cada um de nós todas as vezes que nós ouvimos o Espírito de Deus, todas as vezes que nós colocamos o Espírito de Deus na nossa vida. Pai, Filho e Espírito Santo, plenitude do amor, da graça, da bênção, da vida, fazei com que cada um de nós possamos ouvir esse Espírito de Deus, para que possamos transmitir paz, amor, ternura, alegria, harmonia a todos aqueles que pedirem essa graça de Deus para cada um de nós, né? Então nós vamos aí viver essa graça, viver essa ternura, viver essa bondade de Deus conosco, né? Tão bonito. E a igreja nos convida a celebrar essa bênção, né? A igreja nos convida a celebrar essa ternura de Deus, né? Tem tantas músicas bonitas, né, que a gente canta, né? Ó Trindade, vos louvamos pela vossa salvação. Que essa mesa favoreça nossa comunicação. Que a nossa comunicação seja cheia do Espírito de Deus.
Então, quando a gente fala Espírito de Deus, a gente fala o Espírito do Criador, o Espírito do Salvador, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo nos ilumine hoje e a cada dia, para que possamos viver essa trindade dentro de nós. Convosco em mim, somente assim consigo falar a Deus e com divina voz, né? Então, o Espírito Santo está sempre aí presente na nossa vida, na nossa história, no nosso caminhar. Então, Leandro, hoje é dia de celebrar a alegria, a trindade, a comunhão, o amor, né? Caríssimos e caríssimas, vocês que estão aí à nossa escuta, né? Domingo passado foi tão bonita a festa do Espírito Santo, né? E agora a festa da Santíssima Trindade. E agora na próxima quinta-feira vamos celebrar a festa do Corpus Christi, né? Tanta coisa bonita que nós celebramos, né? E aí, festa da Santíssima Trindade. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ouvir do livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios, ele faz parte de um conjunto de livros que é chamado Livros de Sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Sabedoria, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e Eclesiastes. Esse conjunto forma o conjunto dos livros de sabedoria. E a primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Provérbios, fala o que para nós, né? É tão interessante, capítulo 8 do livro dos Provérbios, né? Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícias dos seus caminhos antes de suas obras mais antigas. A sabedoria de Deus fala. Então, quando a gente fala de sabedoria, se a gente for lá na origem da palavra, né, na etimologia da palavra, nós vamos perceber que sabedoria significa Deus. Deus é a sabedoria. Jesus é a sabedoria. Então, Jesus é aquele que é sábio por excelência, aquele que é sábio em plenitude. Então, tudo aquilo que Jesus nos ensina é a sabedoria de Deus. Tão bonito, né? E aí, se a gente vai lá na origem da palavra sabedoria, né, nós vamos ver que vem do latim sapiência e vem do verbo sapere, que significa ter sabor ou ter discernimento. E lá na origem grega, sabedoria significa Sofia. Então, todas as vezes que eu encontro com alguém com o nome de Sofia, eu falo, Sofia é um nome bonito, significa sabedoria, né? Então, que nos leva lá a excelência mental e a capacidade de aplicar tudo isso ao conhecimento. Então, a palavra sabedoria, no nosso idioma português, está ligada à ideia de saber, conhecimento, a capacidade de discernir e aplicar o saber à vida. Tão bonito. Então, na primeira leitura de hoje, nós estamos aí com essa beleza do livro dos Provérbios, né? Então, essa solenidade da Santíssima Trindade não é um convite a ficar decifrando o mistério da Santíssima Trindade. É aquela historinha, né? Santo Agostinho queria descobrir o mistério da Santíssima Trindade, andando numa praia, ele viu uma criança lá pegando a água do mar e jogando no buraco da areia. O que você está fazendo, hein, menino? Eu vou colocar toda a água do mar aqui nesse buraco de areia. Aí ele falou, isso é coisa de doido. Aí o menino teria respondido para ele, é mais fácil eu colocar essa água do mar aqui no buraco da areia do que você tentar revelar, descobrir o que é o mistério da Santíssima Trindade. Então, essa festa de hoje não é para ficar tentando decifrar esse mistério da Santíssima Trindade, né? É um convite a contemplar Deus, que é amor, Deus que é família, Deus que é comunidade
e que criou a todos nós, homens, mulheres, para comungar nesse mistério de amor. Então é muito, muito, muito bonito toda essa dimensão da Trindade. Trindade é o amor por excelência. Deus nos criou por amor. Deus que nos deu o seu Filho, que é a presença dele aqui conosco, porque é amor. Deus conosco, Jesus é amor. Morreu para nos salvar. Deu a vida por amor. E o Espírito Santo, que é a presença do Espírito de Deus dentro de cada um de nós. Então, na primeira leitura de hoje, nós somos convidados a contemplar o Criador, né? A bondade de Deus Criador, o seu amor, né? Inscritos e se manifestam a todos nós, homens e mulheres, na beleza e na harmonia das obras que ele criou. E aí, Jesus é essa sabedoria de Deus e o grande revelador do amor do Pai para com cada um de nós. Na segunda leitura de hoje, nós vamos acompanhar aí toda essa beleza que o Paulo, ao escrevendo aos Romanos, né, capítulo 5, nos convida a contemplar a esse Deus que nos ama e por isso nos salva, nos resgata, nos justifica de uma forma gratuita e incondicional. É através do Filho que os dons de Deus se derramam sobre cada um de nós e aí nos oferecem a vida e a vida em plenitude. Aí chegamos no Evangelho. Então o Evangelho nos convida, mais uma vez, né, a contemplar o amor do Pai, que se manifesta na doação e na entrega do Filho e que continua a acompanhar a nossa caminhada histórica através do seu Espírito, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, né? A meta final dessa história de amor é a nossa inscrição e a nossa inserção plena na comunhão com o Deus amor, com o Deus família, com o Deus comunidade. Fantástico. Então, Leandro e cada um de vocês que estão aí à nossa escuta, como que é bonito a liturgia de hoje voltada para o amor, né? O Criador nos criou porque Ele nos ama e nos criou à sua imagem e semelhança, mas nós criamos o desamor, traímos a esse Deus amor, criamos o que nós chamamos de pecado e daí vem o inferno, né? Interessante, né? E somos convidados a contemplar esse Deus amor, na primeira leitura, né? E fala que esse Deus criou tudo para a nossa graça, né? É fantástico, né? Sabedoria tem origem em Deus. Então, o autor desse texto do livro dos Provérbios, que são ditos populares, né, põe na boca da sabedoria, né, e para que ela seja uma das grandes obras de Deus, né? Tão bonito. Aí, na segunda leitura, Paulo aos Romanos, justificados pela fé, salvos pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de Jesus, nós temos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ai, é tão bonito, né? Então, com todas as nossas tribulações, os nossos sofrimentos, as nossas misérias, as nossas angústias, né, nos leva à virtude que desabrocha na perseverança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Então a esperança, o Espírito Santo não nos decepciona. Quando nós nos afastamos do Espírito de Deus, da esperança, aí nós caímos nas tribulações, as tribulações vão nos atropelando, né? Aí é uma tristeza, né? É interessante, né? Meu Deus. Então Paulo, escrevendo aos Romanos, né, ele traz para nós toda essa certeza, né? Ele está terminando a sua missão e aí ele fala para nós, olha, a esperança não decepciona, né? Aí chega o Evangelho, né? Então nós somos convidados nessa festa da Santíssima Trindade a contemplar o amor de Deus, de um Deus que nunca desistiu de nós, que sempre soube encontrar formas de vir ao nosso encontro e fazer caminho conosco. Apesar de nós, seres humanos, insistirmos tantas vezes no egoísmo, no orgulho, na autossuficiência, né? No pecado, aí vem lá o dinheiro que trai o homem, e aí vem tudo aquilo que nos desvia do caminho de Deus, né? O ódio, a violência, a maldade, a traição, fake news, né? Tudo isso, né? Agora, quando nós colocamos a nossa esperança nesse Jesus e buscamos alimentar o nosso espírito com o Espírito de Deus, ninguém nos segura, né? O Evangelho que nós estamos ouvindo nessa festa da Santíssima Trindade é lá do sermão de despedida de Jesus, né? Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vocês não são capazes de compreender agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até coisas futuras vos anunciará. Então, é o Espírito de Deus. Eu tenho sempre tocado aqui, né, no nosso encontro, né? Como que é bom a gente ouvir o Espírito Santo, como que é bom a gente cumprimentar o Espírito Santo, como que é bom a gente ouvir o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, o que que nós vamos fazer hoje? Mas não é o Espírito Santo que fala, né? O Espírito Santo que fala a linguagem do amor, que todo mundo entende, né? É o Espírito de Deus, né? A gente vê tantos grupos aí, né? Mas eles usam uma linguagem egoísta, né? Não a linguagem do amor que se, né? Que se doa, não. Uma linguagem muito egoísta. Leandro, que bom. Se eu tivesse mais tempo, né? A gente falaria tanto, tanto, tanto da Santíssima Trindade. Deus, Criador. Deus não tem pai, não tem mãe, ele é o Criador de tudo. Ele criou tudo para nós. E nos criou à sua imagem e semelhança. Então nós somos amor, perdão, misericórdia, ternura, bondade, paz, harmonia. Mas nós traímos a confiança de Deus, damos mais atenção ao espírito do homem, ao espírito humano, e aí vem o quê? Maldade, violência, ignorância, divisão, desunião, mentira, ódio, morte, guerra, né? Nós não seguimos o Espírito de Deus, seguimos o Espírito do homem, né? Dinheiro, né? Que corrompe tudo, né? É muito interessante. E esse Deus que nos ama, que nos criou por amor, ele quis novamente que nós voltássemos à comunhão com ele. Então ele nasceu aqui na Terra, igual a nós. E aí quando ele nasceu, Deus conosco. Deus está aqui. Então Jesus é Deus. Então quem vê Jesus, vê Deus. Jesus é Deus, o Criador, e agora ele está no nosso meio como Salvador, como Redentor, que a gente chama de Filho, né? Veio, cumpriu a sua missão, tentou nos conquistar novamente pelo amor, pelo perdão, pela bondade. Aí o homem vem e mata Jesus, mata Deus, né? Não, quem manda aqui é nós.
essa sua linguagem aí de amor, de perdão, não vale para nós não. Aí faz um fake news falando que Jesus estava falando bobagem lá e acabam crucificando Jesus. Está vendo como é que o homem, a linguagem do homem, mas ele não se deu por vencido, porque ele ama, ele é plenitude do amor. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí então deixou para nós o seu Espírito. Então todos nós, desde o dia do nosso batismo, nós nos tornamos morada do Espírito. E se nós nos tornamos morada do Espírito, nós somos morada da Trindade, né? Que bom. Que bom, Leandro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine para que possamos, então, tomar esse choque, né? Vamos ouvir o Espírito de Deus? Vamos deixar o Espírito de Deus tomar conta da minha vida, da sua vida, da nossa vida? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a Trindade, o Criador, o Salvador, o Libertador, preencham nossas vidas, nossas almas, para que sejamos instrumentos de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço, Leandro, um abraço aí a toda essa galera, né? Esse povo que nos acompanha, né? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.